Receber aqui ao palco pela primeira vez no UIM a doutora Bruna Pitaluga, criadora do pré-natal do século XXI, é professora, palestrante, escritora e uma grande amiga. Bruninha, seja muito bem-vinda ao palco do UIM. Bem-vinda, minha amiga. É bom que a gente vai instalar, instala o microfone. Me deu carona para vir para cá. Bom dia. É uma honra enorme estar nesse palco junto de dois profissionais espetaculares, mas mais ainda, dois amigos que me apoiam, inclusive, para estudar todos os dias mais, e os nossos WhatsApp que lutem com os artigos científicos que a gente troca. Eu recebi de presente falar sobre esse tema que eu sou apaixonada, que é suplementação antioxidante para os ovários. Para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou formada em medicina pela Universidade de Brasília, eu fiz minha residência médica também na Universidade de Brasília, e por questões pessoais, procurei conhecimento em outros lugares. Eu era apaixonada pela obstetrícia, mas a obstetrícia que eu praticava é a obstetrícia que muitos de nós, ginecologistas e obstetras, praticam todos os dias. A obstetrícia da emergência. Quem lembra da obstetrícia cronometrando o tempo de cesárea na residência? Era isso que a gente queria fazer. Só que no dia a dia do consultório, a gente não está cronometrando cesárea. No dia a dia do consultório, a gente está olhando para o paciente, atendendo o paciente. E eu fui procurar informações em outros lugares para melhorar o meu atendimento dentro do consultório. E eu fui procurar, então, informações em nutrologia, fora do país, no Instituto de Medicina Funcional. Fui aprender sobre nutrigenômica na Universidade da Carolina do Norte. E toda essa bagagem me deu um conhecimento para eu transformar minha prática clínica. O meu consultório lotado, as pacientes se matando porque queriam ser atendidas pela Bruna. E eu comecei a falar na internet sobre isso. Por que o meu consultório é diferente do consultório dos outros? E foi assim que eu criei o pré-natal do século XXI. Com conhecimento em obstetrícia e na prática clínica, que infelizmente muitos profissionais ainda não colocam. Mas muitos de vocês colocam, que eu tenho vários alunos aqui dentro. Vários, eu estou vendo aqui um monte de rostinho conhecido. O pré-natal do século XXI me permitiu alcançar lugares que eu jamais teria imaginado durante a minha residência. Fui chamada para podcasts, fui chamada para entrevistas, fui chamada para o Senado Federal, para uma audiência pública, para falar sobre paracetamol na gestação. O pré-natal do século XXI me deu a voz para eu levar conhecimento para mulheres e profissionais sobre o atendimento clínico durante o século XXI. E vocês estão se pensando, o que essa obstetra vai falar sobre suplementação ovariana? E eu quero que vocês naveguem comigo nesse conhecimento. Primeiro ponto. Durante a nossa formação acadêmica, nós aprendemos que os óvulos, eles têm um período, que a partir dos 35 anos existe uma diminuição da fertilidade, que depois dos 35 anos existe uma queda mais acentuada após os 40 anos, e que depois dos 47 anos a chance de uma mulher engravidar é muito menor. E a gente decora isso. Nesse último guideline da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, inclusive, eles colocam, de 2022, eles colocam bem grande. As mulheres têm um pico de fertilidade entre 22 e 32 anos. E o que isso de fato quer dizer? A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 1 em cada 6 pessoas em idade reprodutiva sofrem com infertilidade. 1 em cada 6. Globalmente, mais de 110 milhões de mulheres foram classificadas como inférteis. Ora, se existe uma alteração relacionada à fertilidade e à idade da paciente, o que será que está acontecendo? No século XXI, a gente sabe que existe uma grande diferença em relação às
necessidades de cada uma das nossas mulheres, nós estamos avançando no mercado de trabalho, cada vez engravidando mais tarde. E o que isso quer dizer dentro da nossa prática clínica, quando a gente olha com requinte e com detalhe para essas mulheres? Estudos de coorte mostram que mulheres com histórico de infertilidade têm maior probabilidade de apresentar menopausa precoce, mais cedo do que as mulheres férteis. Ora, se eu estou no meu consultório de ginecologia tendo uma mulher infértil ou subfértil, eu tenho que olhar para ela com um olhar de menopausa. Não se pode passar, não, você está infértil. Ou, na história clínica de uma menopausa, você tentou engravidar quanto tempo? Quem pergunta sobre obstetrícia no consultório de ginecologia hoje? Um estudo publicado na Revista Americana de Obstetrícia e Ginecologia mostra que existe uma associação entre fertilidade e tempo de menopausa, sugerindo que as mulheres inférteis podem ter menor longevidade reprodutiva. Parece óbvio, mas quantas vezes, e faço essa análise crítica, nós nos perguntamos sobre fertilidade e menopausa? Existe uma associação, existem várias teorias para isso acontecer, e obviamente algumas são muito óbvias. Existe uma diminuição da reserva ovariana, por isso que essa mulher entrou na menopausa. Alterações genéticas, como mutações, a genes ligados à função ovariana. Condições clínicas associadas, síndrome dos ovários policísticos. Ontem vocês viram a endometriose aqui. Essas condições criam um ambiente inflamatório, com alterações de funções hormonais e estresse oxidativo. No século XXI, compreender a infertilidade e a menopausa deixou de ser opcional. São temas obrigatórios para o médico que busca oferecer cuidado integral à saúde da mulher ao longo de todo o seu ciclo de vida. Não é mais possível que nos consultórios de ginecologia, endocrinologia, obstetrícia, clínica, cardiologia, mulheres que sejam acompanhadas por menopausa precoce ou por infertilidade não tenham as orientações adequadas. E qual é o real ponto de inflexão entre fertilidade e menopausa? Quero apresentar para vocês 3 pontos que vão ser importantes aqui hoje. Vocês vão conhecer o oócito, vamos falar sobre envelhecimento ovariano e sobre estresse oxidativo. Apresento a vocês a célula mais incrível que existe no corpo humano. Para todos os ginecologistas, nós trabalhamos com ela todos os dias. A mulher produz os ovários, produz os seus oócitos, para que todos os meses uma célula dessa seja dominante e domine completamente o ambiente ovariano, esperando para ser fecundada. Essa célula, esse ponto enorme que está aqui, é o ócito. Vocês têm ideia da dimensão desta célula aqui, ó? Quando comparada com as células da granulose e da teca? O ócito é gigante. Não existe nenhuma célula no corpo igual ao ócito. Um nucleolo absolutamente condensado, um núcleo grande e um citoplasma que parece Times Square na hora do rush. Mitocôndrias, expressão de proteínas, enzimas e estresse oxidativo. Esta célula possui mecanismos de estresse oxidativo completamente diferentes de qualquer outra célula do corpo. No começo eu mostrei para vocês que a gente tem uma diminuição dos nossos ovários ao longo da vida, dos nossos ócitos, perdão, ao longo da vida. O que acontece é que esses ócitos, eles são liberados até quase 7 milhões, são produzidos até quase 7 milhões na vida intrauterina, depois são selecionados, e uma menina nasce em média com 2 milhões de ócitos. Porém, chega na puberdade com 500 mil, e apenas 500 serão recrutados ao longo da vida dessa mulher. 500. Olha o tamanho do trabalho que o corpo tem para produzir um ócito. E nós sabemos, pela fisiologia, que o corpo ele não desperdiça energia. Se ele está produzindo e gastando energia para produzir esses ócitos em grande quantidade, para depois selecionar, demonstra uma grande importância do ponto de vista metabólico para a saúde dessa mulher. Durante a vida pré-púbere, nós temos milhões de ócitos.
Na vida adulta, nós temos uma modificação e uma seleção desses oócitos ao longo da vida adulta. E a partir dos 35 anos, nós já temos o envelhecimento desse tecido ovariano e dos oócitos. Cruel para muitas mulheres, mas essa é a realidade da fisiologia. Nós temos uma diminuição no número de folículos, nós temos uma rigidez desse tecido, fibrose ovariana e temos alteração da qualidade oocitária. Prestem bem atenção, nós estamos falando de questões quantitativas e qualitativas. Não é só porque ela diminuiu o número, é porque ela diminuiu e alterou a qualidade da produção desses oócitos. Nós temos modificações associadas ao sistema imunológico, nós temos aumento de linfócitos, principalmente linfócitos do tipo 1, linfócitos tipo 2, alteração e deposição de colágeno, enzimas pró-inflamatórias, transformando isso em células gigantes e multinucleadas. Nós temos alterações na produção do corpo lúteo, por isso que muitas mulheres começam a ter alteração de progesterona. A gente vê na prática clínica aquilo que está acontecendo do ponto de vista celular. E mais ainda, nós vemos estresse oxidativo. O ambiente ovariano está em estresse oxidativo. E qual a importância disso na nossa prática clínica? Quando nós encontramos uma mulher com alteração do ciclo menstrual depois dos 35 anos, isso em condições normais, porque tem mulheres que ainda têm estresse oxidativo mais precocemente. Nós temos uma modificação do ambiente inflamatório com estresse oxidativo aumentado, diminuição de antioxidantes. E percebam nessa gravura que as células elas são bidirecionais. O estresse oxidativo levando à inflamação, à apoptose, aumento de espécies de ativações de glicação, aumento de fibrose, alterações do DNA mitocondrial, alteração de glicólise, modificações no metabolismo lipídico, como esse ócito vai utilizar energia. Ou seja, existe um ciclo de dependência. À medida que o estresse oxidativo aumenta, aumenta também a condição inflamatória. E como nós vamos modificar isso? É o que nós estamos aqui hoje. Uma das formas mais importantes de utilização de energia do ócito é exatamente a capacidade dele de se adaptar ao ciclo menstrual. O ócito utiliza mais carboidrato na primeira fase do ciclo e utiliza mais lipídios na segunda fase do ciclo. Isso é importante para manter o ambiente oxidativo controlado. A segunda fase do ciclo é o momento em que o ócito ele vai receber o espermatozoide, vai replicar o seu material celular e, portanto, ele não tem que ter um controle mais adequado desse ambiente. Com isso, nós temos que, durante esse momento de estresse oxidativo, de alteração da vida desse ócito, alterações na depressão de ATP. Depressão de ATP, depressão de ATP, depressão de ATP, depressão de ATP. Em comum entre todos eles, a presença do estresse oxidativo. O ócito ele perde a capacidade, a plasticidade na utilização das fontes de energia, aumentando o estresse oxidativo, perpetuando o ambiente inflamatório, levando à rigidez nesse ovário, modificando o fluxo ovariano, alterando o ciclo menstrual. O que nós vemos na prática clínica é a consequência dessas alterações. O envelhecimento ovariano, ele é consequência, então, de várias alterações, ele pode ser única e exclusivamente uma alteração relacionada à idade da paciente, mas ele também pode ser a consequência de alterações nutricionais, ele pode ser consequência de modificações epigenéticas, ele pode ser consequência de alterações na síntese de proteínas, ele pode ser consequência de disfunção mitocondrial, por exemplo, nas pacientes com síndrome de ovário policístico. Ele pode ser consequência do ambiente inflamatório, como, por exemplo, pacientes que têm endometriose, pacientes que têm resistência à insulina, diabetes tipo 2. O ovário é um tecido extremamente sensível e a gente tem que cuidar dele na prática clínica. Toda vez que vocês encontrarem uma mulher queixando de alteração do ciclo menstrual, infertilidade, aumento ou diminuição de sangramento,
modificações do tipo de ciclo menstrual, ficou mais longo, ficou mais curto, o sangramento aumentou, essa mulher deve ser avaliada olhando para o ovário como uma fonte de estresse oxidativo e modificações celulares. A manifestação clínica é a consequência da biologia celular. E o que os estudos mostram sobre suplementação ovariana. Porque, óbvio, se eu tenho estresse oxidativo, o que eu posso fazer, então, do ponto de vista clínico, para melhorar o estresse oxidativo no ovário? E aí eu quero trazer para vocês os 4 suplementos mais estudados para a saúde ovariana. O primeiro deles é a coenzima Q10. Nós prescrevemos a coenzima Q10 e já existem muitos estudos falando a respeito da coenzima Q10 na prática clínica. Para quem atende pacientes na menopausa, para quem já está mais acostumado com suplementação, ela é praticamente medular dentro da nossa prescrição. Só que existe uma questão. Os estudos com coenzima Q10 variam muito na dose. E aí, vocês podem escutar na prática clínica, mas nós não temos estudos duplos cegos, randomizados, multicêntricos que mostram, tem estudos que são ambíguos, os resultados podem ser diferentes. E eu vou conversar com vocês a respeito disso daqui a pouco. Então, o que nós temos hoje são os estudos mostrando, então, que as doses de coenzima Q10 variam entre 200 e 600 miligramas dia. Você pode usar 200 miligramas de manhã, de tarde, de noite. Os estudos não corroboram essas informações para suplementação ovariana. Você pode usar ele 3 vezes ao dia, 200 miligramas de manhã no almoço e no jantar. Sintam a prática clínica de vocês nesse momento, porque nós não temos ainda um consenso em relação a essa prescrição. Mas esse estudo, que é o estudo mais recente, mais completo sobre coenzima Q10 publicado, ele fala que as mitocôndrias elas ficam mais eficientes, e mais uma vez a gente consegue avaliar isso em estudos in vitro, muito mais fácil do que estudos em vivo, porque os estudos em vivo nós temos variáveis que muitas vezes não são controladas. E nesses estudos in vitro, as mitocôndrias elas apresentam uma melhora na produção de ATP e redução da apoptose. Mantendo a longevidade, eu vou avaliar isso em estudos in vitro, muito mais fácil do que estudos em vivo, porque os estudos em vivo nós temos variáveis que muitas vezes não são controladas. E nesses estudos in vitro, as mitocôndrias elas apresentam uma melhora na produção de ATP e redução da apoptose, mantendo a longevidade ovariana e oocitária e diminuindo o estresse oxidativo. O estresse oxidativo reduzido leva à proteção do DNA e à maturação ovocitária de forma adequada e equilibrada. O que eu preciso é que esse ócito ele mantenha o seu DNA íntegro, para quando tiver a fecundação pelo espermatozoide, ele consiga replicar o seu material celular de maneira adequada. Por isso que mulheres acima dos 35 anos, principalmente mulheres acima dos 40 anos, têm um risco aumentado de aneuploidias. A segunda suplementação é a melatonina. Esse é um estudo brasileiro. Vocês conhecem essas pessoas que estão aqui, ó. Publicado em 2024. Uma meta-análise. Mostrando que a melatonina melhora as taxas de fertilização em pacientes que são submetidas à fertilização in vitro. E com isso, melhoram as técnicas e o resultado das técnicas de reprodução assistida, mesmo que, nesse estudo, não tenha se verificado uma maior taxa de gravidez clínica. Doses utilizadas, da mesma forma que eu explico para vocês a respeito da coenzima Q10, as doses de melatonina variam muito nos trabalhos. Melatonina é um principal antioxidante ovariano, por isso que as mulheres precisam dormir, por isso que mulheres que têm trabalho noturno têm aumento de estresse oxidativo, mais dificuldade para engravidar, e os estudos mostram que tem menopausa precoce com mais frequência do que as mulheres que não trabalham no período noturno. A melatonina é pouco compreendida na sua complexidade, principalmente das ações no sistema nervoso central. Quais são as outras vias que são utilizadas? E a gente precisa que essas vias sejam estudadas.
Porque senão a gente vai falar assim, usa 3, usa 5 miligramas por dia. Mas para endometriose ou para síndrome do ovário policístico, a gente sabe que as doses podem ser muito maiores, por exemplo. Então, especificamente, os estudos que mostram melhora de taxa de fertilização in vitro utilizam 3 a 5 miligramas. Bruna, e o que a gente vai fazer então para as pacientes na menopausa precoce? Tem estudos que falam a respeito disso? Vou dizer para vocês que todos eles vão concluir a mesma coisa. Nós não temos taxas e nem valores que sejam compreendidos ainda. Nós temos estudos que vão mostrar 10 miligramas, olha o tamanho do espectro. E tem estudos que trabalham com 0,4. E alguns ainda com 0,4 conseguem trazer resultado. O queridinho, todo mundo prescreve minoxidil na prática clínica. Eu prescrevo. Quem prescreve minoxidil na prática clínica? Essa foi uma revisão apresentada recentemente, 2021, uma revisão lindíssima, falando o seguinte, minoxidil, você pode usar com dequiro, você pode usar separado, você pode usar na proporção 40:1, você pode usar minoxidil. Isto que é importante. Qual a dose? Nesse estudo, eles recomendam a dose de 2 gramas, 2 vezes ao dia, longe das refeições. Eu tenho certeza que muitos de nós prescrevemos muito mais do que isso. Essa é a questão dos estudos científicos. Às vezes, aquilo que a gente tem na nossa prática clínica fala e grita muito mais do que está escrito num papel. Esses estudos mostram que a maioria das pacientes com síndrome do ovário policístico é que terá uma boa resposta ao uso do minoxidil. Mas nem todas as pacientes têm síndrome dos ovários policísticos. Então, será que a gente está selecionando bem essas pacientes para dizer que essa dose é de 2 gramas ao dia? Mas esse é a dose preconizada nesse momento para melhorar estresse oxidativo para essas pacientes. E essa revisão com vitamina D, meta-análise também mostrando que as doses de vitamina D variam absurdamente. De 2.000 unidades dia a 200.000 unidades dia. Dose única. É muita diferença. Quando a gente vai entender os estudos da meta-análise, eles estudam 2.400 unidades, 4.000 unidades, 10.000 unidades, 20.000 unidades, 50.000 unidades por semana, 200.000 unidades dose única. A diferença entre os estudos é muito grande, por isso que as conclusões são sempre muito difíceis, porque se eu não tenho uma dose única para estudar, é muito difícil de ser avaliado. Mas esse estudo mostra que a suplementação de vitamina D contribui para maiores taxas de gravidez e ovulação, além de menores níveis de andrógenos, LH, FSH, menores taxas de abortamento precoce em mulheres, mais uma vez, com síndrome dos ovários policísticos, independentemente do uso de indutores da ovulação ou de qualquer outra técnica de reprodução assistida. Esses são os 4 mais de estudo. Mas, Bruna, eu prescrevo resveratrol, eu prescrevo quercetina, eu prescrevo astaxantina, eu prescrevo... O meu convite para essa aula hoje foi suplementação ovariana, e o André falou assim, coloque os principais estudos, os últimos estudos, os mais atualizados, os com maior N. E não é assim que funciona com a suplementação ovariana. E eu vou discutir isso com vocês daqui a pouco. Quando nós vamos falar sobre suplementação dos ovários, pega-se um agente, introduz esse nutracêutico para o paciente, e ela agora tem que usar esse agente dentro de um contexto que é o estresse oxidativo. E se vocês não entendem estresse oxidativo, por isso que eu falei para vocês, é preciso entender estresse oxidativo. Quando falar para você, Bruna, eu não vou prescrever vitamina D porque não tem estudo. Você vai dizer, mas eu não preciso do estudo, porque na verdade eu estou entendendo a fisiologia. Eu não posso olhar para uma suplementação da mesma forma que a gente olha para um fármaco. Estudos com fármacos são diferentes.
estudos com suplementação deveriam ter desenho completamente diferente. Porque, vejam, se eu coloco coenzima Q10 para essa paciente usar, aonde que essa coenzima Q10 vai agir? Na mitocôndria. Só que se essa mitocôndria não tem complexo B, se essa mitocôndria não tem magnésio, se essa paciente não pratica atividade física, se essa paciente trabalha no período noturno, se essa paciente não consegue ingerir os nutrientes necessários, eu posso dar toda a coenzima Q10 do mundo para ela, que ela não vai ter resposta. E essa é a grande crítica que eu quero que vocês tenham na prática clínica. É muito legal a gente prescrever a suplementação, mas o básico precisa ser bem feito. Porque o problema não é a coenzima Q10. O problema é aonde a coenzima Q10 foi inserida. Nesse momento, eu quero que vocês prestem atenção que a gente precisa de vitamina B12, vitamina B2, vitamina B6. Nós precisamos de metilação adequada. Para a metilação acontecer de forma adequada, nós precisamos de metionina. Nós precisamos de atividade mitocondrial. Nós vamos precisar de funcionamento de cadeia de elétrons. E para isso acontecer, o estilo de vida ele é fundamental também. Do ponto de vista teórico, e é isso que esse trabalho traz, publicado em 2022, numa das revistas mais importantes, inclusive, de medicina reprodutiva, ele vai dizer para vocês, olha, estresse oxidativo, vocês devem utilizar quercetina, resveratrol, N-acetilcisteína, melatonina, coenzima Q10. Vocês devem utilizar para disfunção mitocondrial, coenzima Q10, NAD+, resveratrol, melatonina, coenzima Q10. Vamos ver melatonina de novo, quando a gente está falando sobre inflamação. Mas nesse mesmo trabalho, ele vai afirmar para vocês que as doses não foram definidas ainda. E que nós precisamos de mais estudos para definir a suplementação. Mas se a gente entende a fisiologia, a gente sabe que ao prescrever esse tipo de ativo, ao prescrever o ativo de forma correta, nós precisamos colocá-los no ambiente em que este ativo vai ser utilizado. Coenzima Q10 não é um fármaco que funciona sozinho. Melatonina não é um hormônio que funciona sozinho. Ele precisa de receptor, ele precisa de transportador, ele precisa de expressão genética. Eles têm ações genômicas e não genômicas, inclusive a melatonina. A melatonina é um hormônio fantástico. Então, ao lermos envelhecimento ovariano e estresse oxidativo, eu quero que de forma crítica vocês já tenham desenhado na cabeça de vocês. Este ovário está precisando de ajuda. E o básico bem feito é fundamental para a gente conseguir ajudar. O que os estudos clínicos mostram? Esse é o estudo mais recente, publicado em junho de 2025. Estudos clínicos mostram que suplementos que são chave para a saúde ovariana, coenzima Q10, alfa-cetoglutarato, melatonina, nicotinamida mononucleotídeo. NAD+, a gente está ouvindo essa onda de NAD+, de novo. NAD+, nas clínicas de infusão. Para melhorar a função e os efeitos, principalmente nos receptores hormonais, nós vamos ter a própria reposição hormonal com estrogênio, hormônio do crescimento e mioinositol. Para as pacientes que precisam melhorar estresse oxidativo, coenzima Q10, melatonina, NMN, vitamina D e ômega 3. Ômega 3, qual é a dose? Gigantesca. Ninguém tem consenso também sobre o ômega 3. Pode variar de 1 grama dia a 8 gramas dia. Claro, porque isso vai depender do processo inflamatório da paciente. Eu não posso selecionar essa sala aqui no meio, botar todo mundo para usar ômega 3, botar aqui para não usar ômega 3, randomizar todo mundo e dizer agora nós vamos ver. Eu não sei qual é a história clínica, ômega 3 não funciona sozinho. Coenzima Q10 não funciona sozinha. Melatonina não funciona sozinha. Então a gente falha com essas pacientes nesse tipo de informação. Porque o grande equívoco da ciência atual não é estar em estudar os antioxidantes, mas em estudá-los sozinhos, num organismo em que eu preciso avaliar eles em sinergismo. Eles não funcionam isoladamente, eles não atuam isoladamente.
mas em rede, num sinergismo em que os ensaios não sabem medir. Essa é que é o grande desafio da suplementação. E o diferencial é o profissional que está no consultório atendendo a paciente. Compreender o que é o estresse oxidativo, compreender quem é o oócito, compreender sobre envelhecimento ovariano e poder oferecer para a paciente na prática clínica o melhor tratamento possível. Nas técnicas de reprodução assistida, as coisas funcionam um pouquinho diferente. Porque o principal ponto em que esse conhecimento é utilizado é para o meio de cultura. Quem trabalha com reprodução assistida na sala? Na reprodução assistida, os meios de cultura são os queridinhos. A gente vai para um consultório, um congresso de reprodução assistida, e os estandes de meio de cultura ficam lotados. Por quê? Porque é o meio que a gente vai ter para conseguir crescer o oócito, desenvolver, levar esse oócito para ser fecundado, trazer novamente esse oócito fecundado até chegar no estágio adequado de replicação celular para ser então implantado. Os meios de cultura da reprodução assistida, todos utilizam o conhecimento em estresse oxidativo. Os meios de cultura utilizam coenzima Q10, utilizam melatonina, utilizam ácido alfa-lipoico, utilizam altas doses de aminoácidos, utilizam N-acetilcisteína, L-carnitina, mostrando mais uma vez a necessidade desses nutrientes e desses ativos dentro do metabolismo feminino. Só que no meio, in vitro, eu tenho controle das variáveis. Eu tenho um ócito e eu tenho agora um zigoto. Então, essas variáveis, elas são controladas. É muito mais fácil a gente fazer um estudo em que essas variáveis sejam controladas. Por quê? Porque é muito mais complexo eu botar isso dentro do corpo de uma mulher. Nós não somos iguais. Nós temos histórias diferentes, idades diferentes, nós temos gestações diferentes, nós estávamos na barriga da nossa mãe de forma diferente, a nossa mãe gestou a gente de forma diferente, a nossa avó gestou a gente de forma diferente. E a gente tem que levar isso em consideração na prática clínica para tentar personalizar. Essa é a medicina de precisão de verdade, que é o objetivo do IN. E compreender a paciente. Porque no final do dia o que conta é 1 a 1. Eu não sei se vocês acompanharam, o André postou, acho que tem mais ou menos umas 2 semanas, falando sobre rapamicina, e a gente estava discutindo sobre isso, eu falei, nem fala, porque eu vou levar o estudo para mostrar para vocês, no IN. Essa pesquisadora da Columbia University é a celebridade dentro da Columbia. Ela fez um estudo piloto, chamado Vibrant, em que ela submeteu 50 mulheres ao uso da rapamicina. Rapamicina é um imunomodulador. E essas 50 mulheres tiveram uma melhora da função ovariana. 50 mulheres. Quem é que estuda um N de 50 mulheres e diz que é a coisa mais maravilhosa desse mundo? A Columbia University fez isso. Se vocês acessarem a página do Vibrant, vocês vão ver lá, Vibrant, tem várias coisas, tem logo, está tudo animado, é uma coisa impressionante. E o sucesso foi tão grande que ela já está no Vibrant 2, em que 1.000 mulheres serão recrutadas para o uso da rapamicina como forma de resgate da função ovariana. O que eu quero chamar a atenção para vocês, de forma crítica, é que a rapamicina é um fármaco. Ela não é um nutracêutico. E se a gente botasse 50 mulheres para usarem coenzima Q10, e nós disséssemos, nossa, a gente teve efeito, no meu consultório é super legal eu usar coenzima Q10. Está valendo do mesmo jeito? Não. Nós precisamos primeiro olhar para dentro do consultório e depois entender o que acontece. A rapamicina, ela vai, na verdade, olha que contraditório. Em baixas doses,
A rapamicina protege a função ovariana. Em altas doses, ela acaba com a função ovariana. Esses são os estudos in vitro. Mais uma vez falando, pera, segura. Eu sei que tem alguma coisa que eu preciso aqui. Mas nós ainda não sabemos e não entendemos a complexidade da biologia celular do oócito. Mas vocês vão escutar muito falando sobre rapamicina. O meu objetivo com vocês era trazer as coisas mais atualizadas que a gente tinha em relação à suplementação ovariana. E não se fala em outra coisa na menopausa, principalmente nas pacientes com menopausa precoce e envelhecimento ovariano, do que o Vibrant e a rapamicina. Se vocês colocarem aí na internet, vocês vão ver que tem todos os jornais, todas as revistas, todo mundo tem editorial falando sobre a rapamicina no resgate da função ovariana. Pode ser legal? Pode ser muito legal. Mas enquanto a gente não tem definição de fármacos, nós ainda temos que oferecer o melhor na nossa prática clínica para essas pacientes. O bom profissional e o bom médico é aquele que vai olhar para a paciente de forma diferenciada. É aquele que vai acolher a escuta da paciente. Portanto, ser um médico no século XXI é estar presente em todas as estações da vida da mulher e garantir que a menopausa não seja um fardo, mas a colheita de uma jornada cuidada com ciência, respeito e humanidade. Essa aula tem alguns artigos, quem me conhece sabe que tem muitos, e eu queria dar esse presente para vocês. Nos meus stories, se vocês comentarem, eu tenho uma pasta, e eu encaminho todos os artigos que eu usei nessa aula, os mais recentes que eu usei nessa aula, todos os comentários, todos os editoriais, opinião de comitê, tudo. Eu mando para vocês depois se deliciarem e aprenderem a amar o oócito como eu amo. Muito obrigada.